Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Marinês, do canal Mari Fernandes. E você que está inscrito, eu já quero trazer o meu especial agradecimento por vocês prestigiarem esse canal. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês o que nós vamos fazer, mas eu trouxe uma peça pronta. Ó. Então nós vamos fazer hoje essa folha aqui outonal, que é um bloco, tá? Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui um trilho, ó, que ficou lindo, né? E eu fiz com 4 blocos. Com esse bloco que a gente vai fazer, logicamente, você pode fazer até coxa se quiser, né? Mas dá pra fazer também, olha, como eu fiz aqui, ó. Eu fiz, pra combinar com o meu trilho, eu fiz capas de assento de cadeira. Olha só que coisa linda que ficou, tá? Então, nesse caso, eu acrescentei bordas de acordo com o tamanho e depois, no outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer também essa capa aqui de assento de cadeira. Então, vamos lá, vamos ao passo a passo? Fiquem comigo até o final e vocês vão aprender a fazer esse quadro bonito aqui. Um detalhe, no outro vídeo, hoje o vídeo é apenas desse bloco aqui, tá? Do bloco da folha. No outro vídeo eu vou ensinar a fazer o passo a passo completo até a finalização do nosso trilho de mesa. Então, vamos começar. Vamos começar então, gente. Antes de eu começar essa aula de hoje, eu gostaria de dar uma dica para vocês, para quem está interessado realmente em aprender a fazer o patchwork, tá? Então, eu tenho aqui um caderno quadriculado e tudo que eu faço eu planejo nesse caderno aqui. Tá? Então, olha, além de eu ter a receita, né, para outras vezes que eu for fazer, aqui eu tenho detalhadamente cada medida, né, do tecido que eu vou precisar. Então, olha, vocês podem perceber, é um caderno quadriculado, eu fiz o desenho da folha que nós vamos fazer aqui, ó, e abaixo eu tenho as quantidades deixa eu tentar aproximar mais aqui, ó, eu tenho a quantidade de tecido que vai ser necessário para cada folha dessa aqui, tá? Então, você que está começando agora, tem esse caderno e você vai registrando aqui, olha, você vai desenhando os blocos que você quer, ou o que quer que seja, tá? Só para vocês verem, eu tenho aqui vários planejamentos, olha, eu tenho tapete, eu tenho aqui toda a instrução de como fazer uma bolsa, enfim, tudo que eu vou fazer eu coloco nesse caderno aqui, tá? Desenhado. Esse aqui, aliás, é meu segundo caderno, tá? Então, fica a dica para vocês. Bom, então hoje, como eu disse, nós vamos fazer um bloco só, mas como eu pretendo fazer um trilho de 4 folhas dessa, eu já cortei todo o tecido, né, que vai precisar para fazer esses 4 blocos. Então, eu peguei a quantidade de um bloco e multipliquei por 4. Então, por exemplo, olha, nós vamos ter aqui, nessa primeira folha, 3 quadradinhos de 9,5 por 9,5 e 2 quadradinhos de 11,5 por 11,5. Do neutro, que é o nosso tecido de base, nós vamos precisar de 2 quadradinhos de 9,5 por 9,5 e 2 quadradinhos de 11,5 por 11,5. E vamos precisar também daquele pedacinho para fazer o caule, que vai no meio de um dos quadradinhos que a gente vai fazer. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, agora nós vamos riscar e vamos costurar na metade, tá? Uma explicação também. No patchwork, a gente tem que trabalhar com margem de costura. A minha margem de costura é de 0,75. Então, quando eu falo para vocês que o meu quadradinho tem 9,5, na medida final, ele vai ficar com 8. Por quê? Porque eu tenho 0,75 de um lado, 0,75 do outro, então vai dar 1,5. 9,5 menos 1,5 vai dar 8. Esse de 11, por que 11,5, Marinês? Porque, olha, nós vamos considerar que nós temos aqui 1,5 somando aqui a margem de costura, mas eu vou ter uma risca aqui no meio, então eu tenho que considerar mais 1 centímetro, porque esse quadrado aqui, ele vai virar bicolor. E vocês vão entender agora que nós vamos começar a fazer, tá? Então, eu vou separar todo aqui o meu material. Vou precisar de 3 desse. 3 desse. E os coloridos, né?
Nós vamos começar fazendo o seguinte agora. Eu falei pra vocês que nós vamos fazer dois quadradinhos desse aqui, nós vamos fazer bicolor. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu peguei a cor mais clara, virei do avesso e vou fazer uma risca bem na diagonal de uma ponta a outra. Aqui eu vou dar outra dica pra vocês, tá? Então, eu peguei uma canetinha aqui, fantasminha, tá? Ó, vou riscar os 3. Vocês estão achando, podem achar estranho a régua que eu tô usando, né? E aqui nós vamos fazer uma costurinha, uma margem de costura de um lado e do outro. Eu tenho essa reguinha aqui, tá? Eu vou fazer propaganda aqui agora. Essa régua é da Ana Cosentino, ela já tem a risquinha certinha de 0,75 aqui. Então, ó, ela tem um risquinho no meio e ela tem 0,75 para cada lado. Isso me facilita na hora de riscar aqui, ó, minha margem de costura. Então, eu coloco bem no centro, ó, e já risco 0,75 para cada lado. Aí, você já vai costurar em cima do risco, tá? Ou então, se você não tiver essa régua, claro, né? Você vai usar o próprio pé da máquina para fazer a sua margem de costura aqui. Tá? Então, eu vou riscar aqui, já que eu tenho a reguinha que me facilita, eu vou riscar 2 quadradinhos. Esse aqui, nós não vamos fazer a risca, porque nós vamos realmente cortar no meio, porque vai ser, vai ser o quadrinho da folhinha. Nós vamos colocar aqui um tecidinho verde para fazer a folha, caule, aliás, do nosso bloco, tá? Bom, eu risquei então, né? O que eu vou fazer agora? Ó, direito com direito, ó, do colorido, de 11, tá? De 11,5. Eu vou centralizar bem direitinho aqui. Eu gosto de alfinetar para não sair do lugar. Então, ó, eu marco direitinho aqui, coloco um alfinetinho aqui, de cada lado. Ó, direito com direito. Vou alfinetar. E vou fazer a costurinha aqui dos 2 lados que já estão riscados. Então, vamos para a máquina agora. Agora, a gente vai passar a costura, então, nas laterais aqui que eu já risquei. Gente, aqui, lembrando, eu estou fazendo uma folhinha. Mas se você vai fazer os 4, já aproveita e faça em série, tá? Para você ganhar tempo e fica mais prático também. O pontinho aqui, eu tô usando 3,5, tá? Costurado, agora a gente vai cortar ao meio os 2 quadradinhos na risca da diagonal aqui, bem do centro, tá? E assim nós temos, então, o nosso quadradinho. A gente, na hora de abrir isso aqui, vai jogar... Vou jogar a costura pro lado escuro, por quê? Pra não ficar sombra depois, tá? Então, ó, depois eu vou passar no ferro, né? Vou cortar essas pontinhas. E assim nós formamos, olha, sempre jogando o tecido a costura pro tecido escuro, tá? E assim nós formamos 4 bloquinhos desse aqui. Nós vamos reservar agora esses bloquinhos e agora a gente vai fazer o nosso caulezinho, tá? Então, eu tenho aqui um pedacinho de tecido, ele tem 16 de comprimento por 3 centímetros de largura. O que a gente vai fazer? Nós vamos marcar esse tecidinho aqui, ó, pra dar certo, tá? Ó, nós vamos marcar bem o centro, pode vincar com a unha mesmo. E aqui, eu vou cortar no meio o nosso terceiro quadradinho de 11,5. Pronto, eu tenho ele cortado ao meio. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos marcar também bem o centrinho aqui, ó. Eu dobro ele ao meio de novo, ó. E marco bem o meio dele aqui, ó. Posso vincar. Você pode marcar com uma canetinha também, se facilitar pra você.
Tá tudo marcadinho, marcadinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu venho, direito com direito, eu vou coincidir as marquinhas, tá? Ó, marquinha do tecido. Gente, eu vou até fazer pra facilitar aqui, eu vou fazer uma risquinha com a canetinha que apaga, tá? Pra ficar mais fácil, ó. Vou riscar o nosso tecidinho verde, que é da folha, no meio, ó. Opa, a marquinha dele eu marquei errado aqui, ó. Tá? Então, como eu ia dizendo, ó, eu venho aqui agora, direito com direito, ó, e vou fazer coincidir a nossa marca. Aqui eu também vou alfinetar. E vou passar um pé de máquina aqui desse lado. Pronto, já costuramos então um lado, agora a gente vai abrir, ó, e vai fazer a mesma coisa com o outro lado, ó, respeitando a marquinha que nós fizemos, ó, marquinha com marquinha, direito com direito, e vou passar outra costura aqui. Aqui, gente, marca, é melhor alfinetar, né, pra não sair. E vamos passar outra costura aqui desse lado. E aí, nós temos, então, o nosso quadradinho com o nosso caule no meio. Bom, então, esse quadrinho ficou um pouco maior de propósito, né? Como eu falei pra vocês, ele ficou com 12 centímetros. Como ele tem a folhinha no meio, a gente vai refilar de forma que essa folhinha aqui o caule fique bem centralizado. Então, gente, olha, de várias formas que eu tentei, essa que eu achei a mais fácil, tá? Nós vamos pegar um quadrinho que já tem cortado aqui de 9,5 por 9,5 e vamos centralizar, olha, vê se vocês observam aqui, ó. Bem no meio, olha, aqui, ó, onde está, vê se vocês vejam, onde está o nosso caule, no meio da parte verde, nós vamos fazer, eu vou centralizar bem, ó, considerando esse meio, eu vou fazer 4 pontos, ó, com a caneta invisível. E depois, eu vou pôr a régua de ponto a ponto e vou refilar seguindo esses 4 pontinhos. Se você achar melhor, risque primeiro, tá? Risque, ó, seguindo esse quadrinho. Ó. Riscou dos 4 lados, cuidado para não movimentar. Ponto com ponto. Aí, eu venho com a minha régua e vou refilar o nosso quadrinho com o caule. E pronto, ó, ficou bem centralizado e do tamanho que eu preciso. Agora, a gente vai refilar todos os nossos quadradinhos bicolores, porque todos têm que ficar na mesma medida pra gente poder montar. Aí, eu vou até o ferro de passar, então, vou assentar e depois eu volto pra gente montar já tudo refiladinho, porque todos têm que ter 9,5 por 9,5. Então, eu vou refilar todos igualmente, tá? Esse aqui, olha, esse aqui é um pouquinho diferente. Ele vai ficar com um pouquinho de diferença. Olha, eu vou pegar até uma régua aqui, ó. Ele vai ficar com 10,5. Então, eu vou ter que tirar das laterais aqui 1 centímetro. Aqui eu faço diferente da folha, ó. Eu venho aqui na minha base de corte e coloco o ângulo aqui, centralizando no ângulo aqui, ó, pra me ajudar. Ó. Venho aqui. E vou tirar, ó, vou colocar a régua aqui na marca de 9,5. Bem seguindo a linha, ó. 9,5. E vou tirar aqui, ó. Eu até escolhi esse lado que tá melhor, ó, tá mais reto. Venho aqui, 9,5, ó. Tiro um lado. Venho aqui, olha. 9,5. E tiro, ó, tá bem retinho, ó. E vou fazer isso, olha. E pronto, estou com mais um quadradinho aqui de 9,5 por 9,5. Vou fazer isso com todos eles e já volto pra gente montar.
Pronto, agora chegamos na etapa da montagem, então. Todos os quadradinhos estão com 9,5 por 9,5. Já fui ao ferro, como eu falei pra vocês, passei, né? Já sentei a costura, tombei pro lado mais escuro, né? E aí, agora a gente vai montar, costurar por faixas, tá? Então, nós vamos costurar primeiro essa faixa, depois essa do meio e depois essa daqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. A gente vem aqui, ó, costura, vem aqui. Eu gosto de alfinetar. E vamos pra máquina pra costurar. Prontinho, já costurei, então, as 3 faixinhas. E aqui tem aquela dica de ouro que eu dou pra vocês, que é importantíssima, tá? Eu já fui ao ferro de passar, gente. Vocês estão vendo que são 3 faixas aqui. Nessa faixa de cima, eu abri a costura pra fora, ó. A faixa do meio para dentro. E a faixa de baixo pra fora. Então, é uma sim, uma não, né? Por que que eu fiz isso? Porque agora a gente vai fechar essa peça e a gente vai fazer travar a costura aqui. Esse é o segredo do patchwork, tá? Pra ficar encontro de costura perfeito. Então, eu já vou colocar um alfinetinho bem no encontro das costuras aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai ficar perfeito essa folha aqui. Então, ó, eu vou lá, alfineto, coloco aqui também, alfinetinho na ponta. E na parte de baixo, vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou costurar e a gente volta para mostrar a peça totalmente terminada. Então, nós vamos para a máquina agora e para fazer essas 2 costuras aqui, aqui e aqui. Prontinho, pessoal. Nossa folha está concluída, tá? A medida ficou de 25,5 por 25,5. Aqui só uma dica, quando eu termino, para não ficar um trabalho grosseiro, eu abro, né? Passo ela aberta. E ficou essa folha linda aqui, que eu pretendo fazer uma de cada estampa, sempre com cores outonais. E nós vamos montar o trilho num próximo vídeo. A partir desse vídeo agora, eu tô trazendo uma novidade para vocês, que é o grupo VIP. Então, se você tiver dúvidas sobre como costurar essa folha ou qualquer outro trabalho, você pode entrar lá, tem o link aí na descrição, e colocar sua dúvida. E aí, me fala se você gostou também nos comentários. E, por favor, se você puder, dê o seu like, né? E inscreva-se no canal, você que está chegando agora. Eu sempre trago alguma coisa boa, né? Ative lá as notificações. E hoje foi o nosso trabalho, essa folha aqui outonal, que vai servir de base. Você pode fazer o que você quiser, pode fazer almofada, pode fazer colcha. Tudo vai da borda que você vai colocar. Enfim, use a sua criatividade. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.